paz do Senhor a todos. Eu sou o Jonas, sou pastor da Cels há mais de 11 anos e participar da Cels praticamente desde o início, desde a fundação, é muito gratificante. Praticamente eu cresci na Cels e tive grandes experiências na igreja, né? No início era a comunidade evangélica El Shaddai e praticamente acompanhei meus pais desde o início. Quando os meus pais eram obreiros, sempre levava a gente, né, para acompanhar tudo que eles faziam. Olá, Pai do Senhor, eu sou a Lohane, pastora da Cels, juntamente com o pastor Jonas. Lá no início, lá no culto do lar, lá na igrejinha, eu participei sempre envolvendo com alguma coisa, ou sendo, cuidando das crianças, cuidando dos adolescentes, cuidando dos juniores, dos jovens, depois mais, né, quando me tornei pastor, cuidando de casais, cuidando da igreja de uma forma geral, até mesmo na parte administrativa, mas teve um início, o início de todas as coisas. O início, né, do culto nos lares para o Juliana, um salão pequeno, onde deu origem a tudo, a maioria jovens, adolescentes e pessoas assim, que comprometidas com a causa de Deus, com a obra de Deus, conseguimos adquirir um terreno, tudo isso eu fui participando e foi marcando na minha vida, até chegar ao ponto da gente ter a inauguração da igreja, que é algo impactante, algo marcante para todos nós, ter um salão, ter um lugar para se dizer próprio e levantar a bandeira de Jesus Cristo como Salvador, lá nessa nova Ribeirão, podemos dizer. Eu vim para a Cels na minha adolescência, junto com os meus pais, conhecer a igreja, né? Conhecer a Cels, ela sempre foi bem assim falada, né, por essa igreja de jovens, essa igreja de adolescente que era envolvido, que fez essa igreja crescer. Eu vim conhecer e ali fiquei. Ali me apaixonei, fiquei na Cels e conheci. Me apaixonei. A Cels também pro Jonas. Depois, né? A inauguração, nós olhando lá para o terreno e vendo a edificação, algo chamou, principalmente nosso coração, por mais que eu era um pouco novo, né, adolescente, mas marcou, porque foi a inauguração da igreja e foi também a ordenação dos meus pais como pastores. E até chegar um ponto em que eu trouxe uma reflexão para a minha vida, que a gente estava já com o terceiro terreno, a igreja já estava caminhando e eu comecei a ver que praticamente os meus pais precisavam de ajuda. Então, outra questão importante na minha vida, além lá do início, da inauguração, da ordenação dos pastores, mas também foi o meu chamado. O meu chamado como pastor também foi na Cels. Porque eu poderia pensar assim, eu estou aqui ajudando porque é meu pai que é pastor, eu sou filho de pastor. E se você for fazer praticamente aí um censo e perguntar para os filhos de pastores, será que eles querem ser pastores? Pelas frustrações e também pelos grandes problemas e grandes, assim, vamos dizer, trabalho que dá, às vezes dá uma murchada, né? Deixa para lá esse negócio. Mas eu fui vendo e eu vi naquelas situações, né, nos grandes conflitos, grandes problemas, eu vi assim que eu precisava ajudar. E eu tive um chamado de Deus. E eu fiz essa diferença. Será que eu vou ajudar porque eu sou filho de pastor ou porque Deus me chamou? Então, um grande feito também na minha vida foi a minha ordenação pastoral há mais de 11 anos atrás, em 2010. A ordenação pastoral foi algo tremendo, porque foi a testificação de Deus nas Cels sobre a minha vida como pastor. Que eu não estava lá porque eu era filho do pastor Gladstone. Eu não me tornei pastor porque eu era filho do pastor Gladstone e da pastora Antônia. Eu me tornei pastor porque eu tive um chamado e foi lá na ordenação pastoral que Deus manifestou e falou fortemente nos nossos corações como casal, que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo para servir ao Senhor com toda a intensidade do mundo, sendo pastor e cuidando das vidas. Naquele dia a confirmação do Senhor foi tão forte que a presença do Senhor foi muito nítida, muito forte. E a gente recebeu uma unção, né, naquele dia sobrenatural, porque existia os nossos líderes, existia vários pastores naquele dia e a presença do Senhor foi algo marcante mesmo. Teve junto a pastora Beth e o pastor Sebastião também Sebastião. Na nossa ordenação. E veio o presidente do Conselho de Pastores, veio todos os pastores amigos nossos. Foi algo assim fantástico para nós, sabe? Porque foi a confirmação, não é verdade?
Foi algo assim de Deus falando, ó, estou te entregando agora essa unção, essa autoridade para exercer sobre as céus e sobre a nossa cidade. E em nome de Jesus. E por mais que queimava no meu coração desde a origem, por estar envolvido com a família, sempre envolvendo na igreja, mas vinha aquele questionamento. Mas na ordenação foi a confirmação do Senhor sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida. 1 Coríntios 4, de 1 e 2, portanto que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus, e que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Nós vamos ser fiéis ao Senhor e ter aliança, e a aliança é fidelidade ao Senhor e à igreja e à liderança. É isso que eu espero dessa nova geração. Eles venham realmente, né, viver o sobrenatural de Deus, viver o avivamento de Deus, que eles venham buscar a Deus de todo o coração realmente, assim como diz a palavra de Deus. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E que o coração esteja realmente no reino de Deus, para que esse legado continue e que seja o grande derramar, o grande sobrenatural de Deus na vida deles. Pastor Sebastião. Eu sou a pastora Beth.